Olá, boa tarde, graça e paz. Nós estamos aqui para um vídeo resposta. E eu confesso que eu nunca fiz um vídeo resposta. Então, nessa minha primeira vez, se tiver alguma interpretação equivocada, me perdoem. Mas o vídeo resposta é justamente para tentar refutar uma afirmação que, no meu ver, é equivocada, né? Esse vídeo eu fiz para resposta a uma pergunta do meu amigo Walter. Meu amigo Walter, que o Eterno te abençoe, servo de Alcha, Deus é contigo. O irmão perguntou sobre a questão de que Jesus teria uma morada fixa aqui na terra, e ele chegou a afirmar que a morada era em frente ao mar. Jesus tinha uma casa de praia, tipo assim, né? E eu disse, olha, Walter, isso é uma questão interpretativa, né? E aí vai a resposta, viu? Espero que o amigo compreenda a minha posição. Bom, quando se fala em casa de Jesus, Jesus teve uma casa lá em Israel, né? Especificamente em Belém Eufrates, que está até hoje, né, segundo a arqueologia, tem 2 cavernas lá, e os arqueólogos, eles falam que ali era a casa de Jesus. E muitos que viajam hoje para Jerusalém, eles podem visitar tanto outros lugares em que Jesus passou, inclusive a casa de Jesus aqui na terra. Porém, quando o Filho de Deus, ele começou o seu ministério, não. Quando ele começou o seu ministério, ele não teve um lar fixo. Porém, ele ficou em várias casas. Ele ficou na casa da sogra de Naim, ele ficou na casa da sogra de Pedro, ele ficou na casa do seu amigo Lázaro, ele ficou em várias casas, né? Ele tinha costume de ser recebido nos lares e passar tempo nessas casas. Porém, não era a casa dele. Era uma casa em que, para ele cumprir a missão, ele dava algumas paradas e ali ele passava uma porção de tempo. O amigo Walter, que é meu parceiro, investigador e detetive também, um abraço, meu amigo, ele me deixou o texto de Mateus capítulo 4, verso 13, né? Esse texto que está aqui diz o seguinte, estou meio cego, mas não dá para ver. 4:13 diz assim, deixa eu ver aqui, vou botar para cá. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo intermédio. Pronto. Aí aqui, segundo esse texto, ele morava numa casa de praia, né? Ele foi morar lá, né? E a gente entende que existe muitas forças de expressão, né? Ele foi para aquele local e ele passou um tempo lá, até mesmo porque em outros versos, em todos esses versos que ele deixou para mim, Jesus estava em um local diferente, como eu falei, né? Ele passava tempos em um lugar, porque ele veio cumprir a missão, e Jesus pregou em várias cidades, né? Mesmo depois que ele enviou os 70 para a missão dos 70, ele mandou os discípulos em duplas missionárias, mas ele pregou em vários locais, né? E esse versículo, ou esse capítulo 4, ele tem um contexto também diferente, não só de casa, mas, por exemplo, o texto começa dizendo que por ocasião da prisão de João Batista, Jesus subiu ou desceu para Galileia. Outro evento que fala nesse versículo, nesse capítulo, nesse versículo especificamente, é que ali estava cumprindo uma profecia de Isaías, que dizia que Jesus iria passar lá, ele teria que passar lá para se cumprir a profecia de Isaías. Então, não necessariamente estava falando do seu lar, estava falando de um breve período de tempo em que o Filho de Deus
o Eterno, ele passou um período naquele local. Ficou claro? O segundo texto em questão foi o texto de Mateus capítulo 13. A gente volta de novo aqui para Mateus capítulo 13, que diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa. Olha, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa. Se você perguntar, oxê, Jesus estava em casa? Jesus não estava em casa, porque até então, se você subir para Mateus capítulo 12, um pouquinho acima, né? Tem negrito, a família de Deus, né? 12:46, ele vem falando que Jesus, quando estava lá pregando nessa casa, aí veio a família dele. Se fosse a casa dele, a família dele teria entrado, né? Você foi na casa da família, você se sente mais à vontade, não igual a sua casa. Mas aí alguém chega e disse: olha, Jesus, tua família tá aí, tá querendo te ver, falar contigo. Ele disse: olha, diga a ela que a minha família e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Entenderam? Então ele não estava em casa, ele estava na casa de alguém. Provavelmente na casa da sogra de Naim. Provavelmente. Bom, vamos adiante para não ficar longo o vídeo. Já está em 6 minutos, vou correr aqui. Ele deu Marcos capítulo 2 também, 2:1. Marcos 2:1, Marcos 2:1, corri. Meu amigo Walter, me perdoe de eu ficar num vídeo muito longo, viu? Mas estou aqui em Marcos 2:1, diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Aí você vê o texto, mas nem sempre o contexto quer dizer de onde é que Jesus vinha, porque eles disseram que Jesus está em casa. Quando você volta para Marcos capítulo 1:29, ele mais ou menos dá uma dica pra gente, ó. Deixa eu ver. 1:29 diz assim: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e de André. Onde é que Jesus estava? Jesus estava na casa de Simão e de André. Quando veio a multidão, quando ele teve que sair, a multidão queria falar com ele, queria milagre, queria prodígio, queria sinais. Ele entra no barco e ali ele começa a declamar segundo os teólogos, o seu melhor sermão, que foi o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, que é lá na frente. Ok? Deixa eu ver se tem mais aqui pra gente comentar. Bom, ele também deu João 38:37, né? João 1:38-37. Eu tô sendo bem didático para vocês acompanhar aí também, né? E o meu amigo Val também. 1:37-38, que diz assim: os dois discípulos, ouvindo fazer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando, vendo que o seguia, disse: que é que buscais? E disse ele: Rabi, quer dizer mestre, onde você resiste? E Jesus vindo, foram e viram onde Jesus estava morando. Ora, se eles viram onde Jesus estava morando, é porque Jesus estava morando em algum lugar. Obviamente, se ele estava em algum lugar hospedado, porque a sua missão fez com que ele circulasse muito, ele transitou muito naquela região do Oriente Médio, mas ali sim, ele estava em um lugar, não totalmente morando, mas ele estava em um lugar transitório, passou uns dias naquele local. Bom, se você voar do 38 para o 43, olha o que é que diz o 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou ali Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, se ele estava morando ali, ele já tinha ido para outro lugar. No dia seguinte, ele estava morando? Não, ele estava numa estadia, porque no dia seguinte ele já partiu. E se você for no capítulo 2, verso 13, você indo para o 2:13, diz assim, ó. 13, cadê o 13? 13, achei. Tendo feito
Ele está no 15. 12, 13. Estando próximo à Páscoa, os judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo que vendia ali. Ele já saiu daquela cidade, já foi direto para Jerusalém, quer dizer, estava numa cidade, foi para outra cidade, foi para outra cidade. No dia seguinte, ele não estava com a morada fixa, né? E aí teve o último verso, que foi o Mateus 8,19, que é aquela que diz, que ele próprio diz que quando alguém pergunta, me diz onde tu mora, ele diz, olha, os lobos têm o seu covil, mas o filho do homem não tem onde reinclinar a cabeça, né? É porque na realidade a casa de Deus, Jesus não é desse mundo, né? O Filho de Deus, ele teve que se humilhar, a divindade teve que se humilhar perante a exigência do anjo do abismo, porque o anjo do abismo disse que todas as almas que pecaria seria dele. Então ele introduziu o pecado no mundo, e todos nós, por isso que a Bíblia diz que esse mundo jaz é o maligno, mas Jesus teve que pagar o preço. Então ele veio a esse mundo em forma humana. Jesus nunca mais vai perder a sua humanidade. Durante toda a eternidade, durante todo o tempo, ele nunca vai perder. Então, que Jesus nos abençoe, irmãos. Ele veio para morrer por nós.